meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Aleluia. Filhos compostos. Glória a Deus. Glória a Deus. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Está me ouvindo bem, Cleves? Sim. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Romanos 8, 14. O Josiane está quase achando. Glória a Deus. Romanos 8, 14. Está escrito assim: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Aleluia. Vamos ler de novo. Vamos ler mais uma vez, em nome de Jesus. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, gratos estamos, meu Deus, por tudo que tens feito pelas nossas vidas. Por todos os benefícios, por todas as graças, todas as bênçãos, todos os livramentos. Quanto o Senhor tem feito por nós, Deus. Quantas coisas o Senhor faz por nós, Deus, que muitas vezes nós nem sequer tomamos conhecimento. Mas ainda assim o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido todas as nossas necessidades, o Senhor tem nos sustentado em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor falou conosco ao longo deste culto. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, continuar falando com cada um de nós, nos mostrando aquilo que precisamos saber, e que não venha ser eu, mas venha sim ser o Teu Espírito a nos anunciar coisas profundas e maravilhosas nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos a sair daqui edificados na Tua presença, em nome de Jesus. E que todo mal contra as nossas vidas seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, às vezes, quando nós falamos com algumas pessoas no mundo, que não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, muitos costumam às vezes dizer que todos são filhos de Deus. Eu não lembro exatamente como é o ditado que as pessoas costumam dizer. Não sei se alguém lembra aqui, como eles costumam falar. As pessoas costumam falar lá fora, que todos, sem exceção, são filhos de Deus. Então, eles falam dessa forma mais ou menos. Só que eu queria dizer aqui para os irmãos, em nome de Jesus, que isso não é uma verdade. Nem todos são filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Deus, ele tem um único filho, meus irmãos. Esse único filho de Deus é Jesus Cristo. E é interessante que, assim como nos diz a palavra aqui, a palavra do Senhor nos diz no versículo 15, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A palavra do Senhor nos diz aqui que nós não somos filhos por nascimento de Deus, mas nós somos filhos adotivos dele. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E essa adoção que Deus ele nos dá, que ele nos recebe, Ele nos adota, Ele nos acolhe como filhos, ela vem, meus irmãos, não é como nós fazemos boas obras, não é como nós ajudamos o próximo, ela não vem quando nós entramos na igreja, quando nós batizamos, ela nos vem em nome de Jesus, quando acontece o que aconteceu com Orley algumas 2 semanas atrás, quando ele nasce verdadeiramente de novo. Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu com o Orley, meus irmãos,
foi a graça de um novo nascimento. E ali naquele momento, os seus pecados foram perdoados pela lavagem do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que havia de ruim na casa do Orley, na vida do Orley, foi retirado em nome de Jesus. Ele passou a se tornar uma morada de Deus Altíssimo. E acontece que está escrito aqui no versículo 16: o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. De modo que já não somos mais dois, mas somos um só. Deus se faz um só com aqueles que Ele acolhe como filhos em nome de Jesus. Glória a Deus. E como diz ali em João capítulo 3, versículo 1, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a partir do momento que nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Criador, a partir do momento que nós conhecemos a Ele de fato, a partir do momento que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, como está escrito aqui, aqueles que são filhos de Deus são os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que foram adotados pela graça, pelo poder, pela redenção de Jesus Cristo na cruz. E não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que nós desfrutarmos da graça do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. E aqui o apóstolo João ele nos diz que é uma grande manifestação de amor para conosco, nós sermos chamados filhos do Altíssimo em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós só temos motivos para nos alegrar, para nos satisfazer, para, em nome de Jesus, nós podemos hoje, como está aqui no versículo 15, podemos clamar, Abba, Pai, em nome de Jesus. Nós podemos chamar ao Deus Altíssimo, ao Criador, ao Governante Supremo, ao Regente de todas as coisas, aquele que lá no início, com uma palavra, Ele criou todas as coisas. Em um piscar de olhos, Ele formou os céus e terra. Nós hoje podemos dizer em nome de Jesus que esse ser tão poderoso e grandioso, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai não é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, não é a pessoa mais rica deste mundo. O nosso Pai, em nome de Jesus, é o dono de todas as coisas. Em nome de Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que se talvez nos falte algo hoje, é porque Ele não quis nos dar. E é porque Ele sabe que aquele algo que nos falta, é porque Ele sabe que é o melhor para nós estarmos na condição que nós estamos hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, há algumas coisas que acontecem na vida daqueles que Deus acolhe como filho. Talvez alguns de nós não tenhamos tido dos melhores pais neste mundo. Talvez não tenhamos tido uma das melhores experiências de paternidade. Talvez nosso pai não tenha cuidado de nós como nós gostaríamos que ele tivesse cuidado. Talvez nós nem tenhamos tido pai presente nas nossas vidas. Mas aqui a Escritura Sagrada nos diz que independente de família, independente de seja quem for, que nós temos um Pai no céu em nome de Jesus. E aqui no versículo, na Epístola de Hebreus, capítulo 12, está escrito assim: vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor educa quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus nos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. A Escritura, meus irmãos, aqui está nos dizendo que Deus, Ele nos acolheu como filhos. Amém. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que Ele tem um apego conosco. Deus, Ele se importa muito mais com cada um de nós do que eu me importo com a minha filha, com o meu filho. Ele tem um carinho, Ele tem um zelo, Ele tem um apreço. E Ele, meus irmãos, em nome de Jesus, Ele vai nos educar. Ele vai nos corrigir, sim. Por quê? Porque o Senhor educa a quem ama. Porque o Senhor, Ele quer o nosso bem. Muitas vezes nós temos uma mente carnal, limitada e mundana. E nós queremos coisas que não são boas para nós. Nós queremos coisas que vão nos matar, que vão nos destruir, que vão nos arruinar. E principalmente, que não vão nos levar para a eternidade. Aleluia. E uma coisa precisa ficar muito clara, meus irmãos, em nome de Jesus. O objetivo de Deus
Não é que nós tenhamos casa, carro e que venhamos a prosperar neste mundo. O objetivo de Deus é que nós venhamos em nome de Jesus, sabe? Aquelas moradas que ele disse lá em João 14, que ele foi preparar moradas e ele voltaria para nos buscar. O objetivo dele é que nós estejamos nesta morada com ele para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. E ele vai lutar por isso, ainda que seja preciso tirar tudo das nossas vidas. Glória a Deus. Ainda que ele precise nos humilhar, nos rebaixar, ainda que ele precise fazer nós passarmos provações terríveis neste mundo, ele vai fazer de tudo para nos moer até que nós estejamos no ponto de herdar a eternidade, em nome de Jesus. É por isso que a Escritura Sagrada nos diz aqui que nós, em nome de Jesus, não devemos desprezar a correção do Senhor e nem desanimar quando Ele nos corrige. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui que quando Deus nos corrigir, que quando Deus nos exortar, e quando Deus nos mostrar algo que deveria estar diferente nas nossas vidas, que nós devemos o quê? Nos alegrar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos alegrar porque Deus, Ele está nos tratando como filhos, irmão Kevin. Se Ele está preocupado conosco, isso quer dizer que nós não somos bastardos. Mas quer dizer que nós somos filhos. E que Ele se importa conosco. E que Ele se preocupa conosco. E que Ele nos ama em nome de Jesus. E que Ele nos quer pertinho dEle. Neste mundo e na eternidade também em nome de Jesus. Amém. Glória a Por Deus. isso, meus irmãos, em nome de Jesus, quando passarmos por provações, quando Deus nos disser pessoalmente que há algo errado nas nossas vidas, quando Deus enviar alguém para dizer que há algo que precisa mudar nas nossas vidas, que nós não venhamos a ficar com raiva, que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a desprezar como alguns fizeram no passado. Nós venhamos em nome de Jesus a nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, aceitar a correção dEle, aceitar a mudança nas nossas vidas, pedir perdão e mudar a rota em nome de Jesus. Aleluia. Porque talvez, muitas das coisas às vezes que Deus nos pede, e que Deus nos diz que está errado, muitas vezes não fazem sentido para a gente. Às vezes a gente olha algumas coisas que Deus quer de nós, e às vezes parece sem sentido, parece que são coisas que não são agradáveis para nós. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que pede lá na frente. Nós vamos ver que é exatamente aquilo que nós precisaríamos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que certa feita eu estava num emprego relativamente bom, inclusive, até com cargo de gestão. E eu lembro que eu tive um sonho, não vou relatar o sonho agora, porque foi um sonho comprido, mas eu lembro que eu tive um sonho, a Chile lembra bem, que eu via nesse sonho que eu tinha que sair desse emprego, senão eu ia morrer. Eu via, resumindo o sonho, eu estava no elevador, e aquele elevador começava a me apertar, até o ponto que eu ficava ali esmagado no chão, e eu tinha uma opção, ou continuar naquele elevador, ou sair por uma pequena portinha que havia lá em cima, e fazer muita força para eu conseguir sair por aquela portinha. E eu lembro que quando eu acordei, eu tinha uma convicção muito clara, que era para eu pedir para sair daquele emprego, que se eu não saísse, eu ia morrer. Eu lembro que a Shirley disse até, vamos orar mais 7 dias, vamos fazer mais isso, aquilo. Eu falei, não, eu já tomei a decisão. Deus falou, acabou. Se Deus disse para sair, pode ser um emprego bom, pode ser que estou trabalhando de casa, é um cargo de liderança e tudo, mas se Deus mandou eu sair, não tem conversa. Foi exatamente o que eu fiz. Desse jeito, tem que ser obediente. Foi exatamente o que eu fiz. E o meu próximo emprego não foi tão bom financeiramente como esse, mas eu tive mais paz, tive mais tranquilidade, tive mais tempo com a minha família, tive mais tempo para orar ao Senhor, então as coisas melhoraram em nome de Jesus. Eu tive mais prosperidade, não financeira, mas a prosperidade ela não se resume às finanças. Eu tive prosperidade como um todo em nome de Jesus. Eu tive tempo com a minha família, eu tive tempo com Deus, eu tive em nome de Jesus qualidade de vida. De que nos vale, meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos todas as coisas deste mundo, todo o dinheiro, todos os bens, todos os recursos, e não temos paz, não temos tempo, não temos comunhão com os nossos filhos. Eu me lembro, voltando mais atrás ainda um pouco na minha vida, eu me lembro o primeiro emprego, o trabalho que eu tinha quando a Tata nasceu, eu estava até pastoreando, inclusive, e era um pastorado no modelo tradicional, como tem as igrejas por aí. Eu lembro que eu não tinha tempo para absolutamente nada. Eu mal me lembro da Tata quando eu era bebê. Não me lembro muito dela, porque
trabalhava o dia inteiro e muitas vezes quando chegava em casa já era programação em cima de programação e reunião e problema para resolver na igreja. Muitas vezes nem ia direto para casa, ia direto para a igreja. E mal me lembro dela criança, mas no Matias, graças a Deus, eu tenho hoje a oportunidade. Então a gente aprende com o tempo, em nome de Jesus, que há coisas mais importantes que nós precisamos priorizar. E que às vezes nós deixamos as coisas deste mundo e até muitas coisas que são disfarçadas de coisas de Deus acabam consumindo a nossa vida. E o que é mais importante, meus irmãos, é que nós, em nome de Jesus, venhamos a ter comunhão com a nossa família, a ter comunhão com Deus, em nome de Jesus, a ter comunhão sadia com os nossos irmãos da igreja. Glória. Nada nos vale nós termos muito dinheiro e não termos nada disso. Aí nós não somos prósperos. Nós temos dinheiro, mas não somos prósperos. É diferente. Deixa eu só tirar esse casaco, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai, neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. É o fogo do Espírito Santo, amado. Você sentiu aí, amado? Eita, glória. Aleluia. Glória, aleluia. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor ela vem ao nosso encontro, e aqui no versículo 7, Hebreus 12, 7, é para a vossa correção que sofreis. Glória a Deus. Só finalizando em nome de Jesus, eu queria vos dizer que nós devemos ter paz em nome de Jesus, devemos confiar na correção do nosso Senhor em nome de Jesus. Alegremos e tenhamos sempre em perspectiva de que Ele vai nos fazer sofrer sim, se for necessário, para que nós venhamos alcançar a eternidade em nome de Jesus. Agora eu queria ler outra passagem aqui com os irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. O meu Deus proverá magnificamente todas as vossas necessidades, segundo a vossa riqueza em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus Ele nos acolheu como filhos. E eu tenho convicção de que cada um de nós que estamos aqui, se nós estamos aqui hoje, é por uma coisa. Porque Deus, Ele nos sustentou. Glória a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, eu creio que cada um de nós sabe aqui, quantas vezes nós pensamos que não conseguiríamos mais avançar. Quantas situações nós passamos pelas quais nós achamos que não teria mais saída, que nós não teríamos mais perspectivas, não teríamos mais esperança, que tudo haveria de estar acabado, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui quando nós achamos que tudo estava perdido. Deus Ele já estava com tudo controlado em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não somos bastardos em nome de Jesus. Nós somos filhos em nome de Cristo. Glória a Deus. E Deus Ele provê todas as nossas necessidades, como está escrito lá no Sermão do Monte, em nome de Jesus. Não vedes, pois, os passarinhos que não colhem nem semeiam, mas o vosso Pai todos os dias supra cada uma das suas necessidades. Ele dá o alimento que eles precisam. Ele cuida dessas pequenas criaturas que não têm celeiros, mal têm casa, não guardam, não armazenam, mas o Senhor sustenta eles dia após dia em nome de Jesus. Glória a Deus. É verdade, Pai. Vede, pois, os lírios do campo, que também não compram, não enfiam, nem vão aos tecedores, mas eles se vestem muito mais belamente do que Salomão em toda a sua riqueza. Eita Deus. Aleluia. E nós, homens fracos na fé, vamos temer, achando que não teremos o que vestir amanhã. Deus cuidará de nós em nome de Jesus. Meus irmãos, nós não somos bastardos. O Deus que cuida de nós é o Criador de todo o universo. Ele vai suprir as nossas necessidades em nome de Jesus. Aleluia. Talvez nem sempre haja abundância, mas se nós estamos aqui hoje, é porque não faltou em nome de Jesus. É porque Ele cuidou de nós, porque Ele nos deu o necessário. Ele não nos deu aquilo que nós queríamos, mas Ele nos deu aquilo que nós precisávamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, alegremos no Senhor. Regozijemos no Senhor, sejamos gratos a Ele em nome de Jesus, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele nos deu em nome de Jesus. E talvez a sua vida hoje não está um mar de rosas como você gostaria, mas em nome de Jesus saiba que Deus Ele continua cuidando de você. Que Deus, se Ele cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você também. E vai prover em nome de Jesus cada uma das suas necessidades.
O Senhor hoje, em nome de Jesus, Ele vem nos dizer e nos convocar, em nome de Jesus, que nós tenhamos fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenhamos fé em nome de Jesus, que o Deus a que nós servimos, se Ele quisesse, Ele nos tornaria dono de uma empresa hoje, em nome de Jesus, daria tudo aquilo que nós gostaríamos. Mas se Ele não quer, porque Ele tem um propósito em tudo isso. Por isso, em nome de Jesus, tenhamos fé no poder do nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Ele é o nosso Pai, em nome de Jesus. Verdade, Jesus. E qual é o pai que não cuida do seu filho? Glória a Deus. Mas Deus, Ele é extremamente sábio também. Ele não dá tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Por quê? Porque muitas vezes, se nós tivéssemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, nós esbanjaríamos, nós nos afastaríamos dele, nós não iríamos continuar buscando a presença dele. E o propósito dele é o mesmo. Se o propósito de Deus é em nos educar, é nos levar à eternidade, o propósito de Deus em prover as nossas necessidades também. Aleluia, é verdade. Ele muitas vezes não dá algo a nós, para que nós não venhamos a nos desviar dos seus caminhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez nós não estejamos prontos. Talvez se Ele nos der um emprego da forma como nós gostaríamos, nós vamos nos desviar da presença dele. E às vezes não é Satanás que fecha as portas. Eita Deus, fala Às vezes Deus. não é Satanás, às vezes é o próprio Deus que fecha algumas portas em nome de Jesus. Que tira algumas coisas do nosso caminho. Aleluia. Que tira algumas coisas do nosso caminho. Por isso, em nome de Jesus, confiemos no nosso Senhor. Confiemos que Ele vai prover a cada coisa que nós precisamos em nome de Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Confiemos em nome de Jesus, tenhamos fé nesse Deus. E em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado, que nós venhamos a ter paz. Como disse o louvor que o Clécio nos trouxe em nome de Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu me lembro, Orley, irmã Josiane também, de algumas vezes que eu já estive desempregado, e querendo ou não, quando a gente está desempregado, a gente fica um pouco preocupado, fica um pouco ansioso, por mais que a gente tente. Eu me lembro que, de algumas vezes que eu estava desempregado, que o momento em que Deus abriu as portas, que Deus destravou ali essa questão para arrumar emprego, foi o momento que eu fiquei absolutamente em paz. Eu estava ansioso, eu estava angustiado, a gente como chefe da casa, né, a gente fica querendo, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, a gente fica procurando uma forma ou outra de sustentar e de prover as coisas do nosso lar, né, e eu estava dessa forma, procurando de uma forma ou de outra sustentar a nossa casa, né, mas aí quando eu coloquei de fato nas mãos do Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser agora, amém. Se não for a tua vontade neste momento, amém, eu sei que vai dar tudo certo, que o Senhor vai prover, que não vai faltar, e em nome de Jesus teu nome vai glorificado. Se o Senhor quiser, bem, se o Senhor não quiser, amém também. E quando o meu coração verdadeiramente ficou em paz, as portas se abriram em nome de Jesus. Porque aí eu confiei nele, eu tive fé nele. Eu falei, Senhor, se abrir, amém, mas se Deus, se não der, se não for tua vontade, eu sei que de alguma forma o Senhor vai prover tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já houveram situações nas quais eu e a Sheila estávamos desempregados ao mesmo tempo e não nos faltou nada. Amém. Não sei nem como, Comeu até sushi na época. não sei nem como, mas Deus proveu todas as coisas e estamos nós aqui para glorificar o nome do Senhor, Glória a Deus. em nome de Jesus. Desse jeito que papai faz. Queria ler o último versículo com os irmãos, aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias 31, 3 está escrito assim: de longe o Senhor me apareceu, eu te amei com amor eterno, por isso conservei para ti o amor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ele vai nos educar tanto quanto for necessário. Ele vai também prover todas as nossas necessidades. E Glória a Deus. tudo isso deriva do fato de que Ele nos ama profundamente. Tudo isso deriva do fato de que é um amor profundo. E aqui, como diz aqui, Ele conservou para nós o amor em nome de Jesus. Ele nos amou não com um amor passageiro, efêmero, condicional, mas Ele nos amou com um amor eterno, com um amor incondicional em nome de Jesus. Eu queria dizer em nome de Jesus que Deus, Ele ama-me a mim
e ama a vós profundamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Às vezes nós pensamos que não, às vezes nós não sentimos esse amor, às vezes pelas circunstâncias nós achamos que Deus nos ama menos, mas eu queria dizer em nome de Jesus que Deus, Ele nos ama profundamente em nome de Jesus. É por causa desse amor profundo que Deus tem para conosco. É por causa desse amor que Ele tem para conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos educa, que Ele nos corrige, que Ele nos permite o sofrimento em nome de Jesus. Eu me lembro de algumas vezes nas quais eu tive para orar pelos perdidos, pelos pecadores, né? E às vezes eu nem me sinto tão emocionado assim orando, mas às vezes eu começo a chorar copiosamente e sinto uma dor muito grande no meu coração. Eu já percebi que essa dor e esse choro que eu tenho de vez em quando nessas situações, é que não é uma dor minha, mas é uma dor do Senhor em nome de Jesus. É a tristeza que Ele sente por aquelas outras pessoas estarem longe dEle. É porque Ele ama cada um de nós e ama aqueles que estão longe também em nome de Jesus. Deus, Ele deseja profundamente a cada um de nós. Ele não nos esquece, Ele nos ama, Ele tem saudade. Meus irmãos, não é uma questão simplesmente de nós estarmos na presença dEle, de nós sentirmos a presença dEle, de nós buscarmos a Ele. Meus irmãos, a questão é que Deus, Ele nos busca também todos os dias. Aleluia. Vocês sabiam disso? Deus, Ele nos busca, Ele nos procura, como aquela parábola das ovelhas perdidas. E quando uma ovelha se perde, Ele larga as 99 do curral, Ele vai buscar a ovelha que se perdeu. Aleluia. Todos os dias, meus irmãos, Ele vai nos buscar, Ele vai nos procurar, Ele vai nos incitar a orar. Ele fala: filho, eu estou com saudade de você, vem conversar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero conversar contigo. Eu quero ter um momento a sós contigo em nome de Jesus. Vem falar comigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sei que você está sofrendo, mas vem em nome de Jesus deitar no meu colo nesse momento em nome de Jesus. Vem deitar no meu colo, o Senhor Jesus, Ele quer, em nome de Jesus, que nós, tal como uma criancinha, tal como Matias faz comigo de vez em quando, que pula, que está na beira da cama e pula nos meus braços sem medo se vai cair ou se não vai cair, simplesmente porque ele confia que o Pai dele o vai segurar. Glória a Deus. Ele quer que nós confiemos em Deus em nome de Jesus, que nós confiemos nele. Ele é Deus, Ele é governante, Ele é poderoso, Ele é absoluto, Ele é tremendo, mas Ele é Pai também em nome de Jesus. Glória a Deus. E como diz a palavra que nós lemos em Romanos capítulo 8, Abba Pai, que significa paizinho querido em nome de Jesus. Aleluia. Ele é o nosso paizinho, meus irmãos. Ele é o nosso paizinho em nome de Jesus. Não importa se nós não tivemos uma experiência boa com os nossos respectivos pais, nós temos um Pai no céu em nome de Jesus, que se importa conosco, que nos ama profundamente em nome de Jesus e que deseja ardentemente a nossa companhia em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele ama cada um de nós. E aqueles que já nasceram de novo e que já são filhos de Deus, que o nome do Senhor seja glorificado por isso. E que nós permaneçamos firmes como filhos adotivos do Pai em nome de Jesus. E aqueles que não encontraram a Deus ainda, aqueles que não têm a Deus como Pai ainda, aqueles que não têm esse carinho ainda, aqueles que sentem falta de algo na sua vida e que talvez não saibam o que é, saibam que é a paternidade de Deus. É a paternidade de Deus, é o carinho de Deus, é o colo de Deus, é o abraço de Deus. É você estar desesperado e você se jogar nos braços de um Pai amoroso, bondoso, poderoso. Um Pai que vai te consolar em nome de Jesus. Eu queria em nome de Jesus dizer para alguém aqui, talvez que não tenha Deus como Pai ainda, que Ele quer que você, em nome de Jesus, seja o seu filho. Ele quer te acolher como filho em nome de Jesus. Ele quer te abraçar, Ele quer, em nome de Jesus, manifestar a sua presença a ti. Ele quer derramar o seu amor sobre a sua vida. Daí que, em nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida também. Por isso, se há alguém aqui hoje, em nome de Jesus, que ainda não nasceu de novo, que ainda não sentiu a graça do Deus bendito, em nome de Jesus, corra atrás disso. Ore, busque, jejue. Se quiser, converse conosco, em nome de Jesus. Mas não fique sem a presença de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te ajude, te dê graça e te dê força. E que a paternidade de Deus se manifeste sobre todos nós, em nome de Jesus.
Amém? Queria convidar os irmãos a pôr-se em pé, por nos orar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te agradecer nesta manhã, porque o Senhor é o nosso Pai. Porque, Deus, o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus, em todas as nossas necessidades, né? E que o nome do Senhor seja engrandecido. Por isso, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar educando o teu povo e que nenhum de nós venha desprezar a tua correção. Que o Senhor possa, Pai, prover a cada uma das nossas necessidades. E em nome de Jesus, que seja manifestado, patente, tornado notório o amor que o Senhor tem pela vida de cada um daqueles que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Que o teu nome seja engrandecido, né? E que o Senhor seja magnificado nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.